Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema que é uma pergunta que todos me fazem no meu dia a dia, às vezes aqui no canal também me perguntam, e é tão complicado, pessoal, parece muito fácil de entender, mas é muito complicado. É a medida certa de sol. Suculenta de sol pleno, suculenta de sombra ou meia sombra. A gente fala, essa suculenta é de sol, ela gosta de sol. Essa suculenta é de sombra ou meia sombra. Só, pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala que a suculenta é de sol pleno ou de sombra. Eu acho que o mais complicado é ela ser de sol pleno, né? Porque é uma coisa que pode trazer tantos benefícios quanto malefício no seu cultivo. Então, pessoal, se você já gostou do tema do vídeo de hoje, deixa o seu joinha, se inscreve no meu canal, comentem aí se vocês também têm essa dificuldade, né, de saber qual a medida certa de sol para a sua suculenta. Por que que eu falo, pessoal? Eu tenho muito, assim, medo de falar, às vezes, essa suculenta de sol pleno e as pessoas que moram em regiões de climas diferentes fazer um cultivo muito rapidamente, pegando a sua suculenta, às vezes comprou ela, não está adaptada e já coloca no sol pleno. Cada região do nosso país, né? Dá para dar o exemplo aqui mesmo no nosso país. Tem região que o sol é um sol escaldante. Eu já fiz até um tema aqui, um vídeo falando sobre esse tema, mas eu acho muito importante estar voltando nele, porque várias pessoas novas chegaram no meu canal, estão chegando a cada dia, né? Graças a Deus, e tem muitas dúvidas. Eu posso deixar minha planta no sol pleno, porque essa planta é de sol pleno. Aí vou, coloco a minha planta queimou toda. Então, pessoal, tem tantos cuidados que você deve tomar, são pequenos detalhes que você tem que observar. Cuidar de suculenta é simples, porém é simples quando você já tem uma base boa para você cuidar dela com sucesso. Porque se você mora em região diferente, você também tem que tomar atitudes diferentes. Se o seu sol é muito forte, e eu falo com você que a planta gosta de sol forte, mas o seu sol é além, né? Então, o que que você vai ter que tomar? Os cuidados que você vai ter que tomar, deixar ela menos tempo, né, em sol pleno, ou um período mais curto de tempo, ou então você tem que colocar o sombrite, não um sombrite 70%, 80%, porque aí vai proteger demais sua suculenta. Quando a gente protege demais a suculenta, ela fica viçosa, mas ela vai perdendo a coloração, ela começa até a estiolar pela falta, né, da luz do sol mais forte. Então, quais os cuidados? Eu vou dar um exemplo. Você mora numa região do Brasil muito quente, o sol é muito forte. O raio de sol é aquele raio assim que parece que está vindo direto, né, na gente, a gente sente queimando. Então, o que que você vai fazer? Coloca na sua suculenta, nas épocas do ano, o verão, né, de setembro para lá, primavera, verão, que o sol já começa a mudar e fica bem forte. Coloca um sombrite, 30% até 50%. Sua planta vai receber muita iluminação, ela vai receber o calor do sol, mas o sol não vai diretamente nela, então ele vai evitar a queimadura na sua suculenta. Eu tomo muito cuidado, pessoal, com relação a isso, porque suculenta de sol pleno é suculenta que gosta de sol mesmo, mas a gente às vezes não tá com a nossa suculenta num vaso adequado. Se a sua suculenta está num vaso de cerâmica, por exemplo, e um sol escaldante, ela vai secar muito mais rápido, ela vai desidratar muito mais rápido. Com isso, ela corre muito mais risco de ser queimada, né? Ela sofrer queimadura de sol, começar a ficar desidratada, toda enrugadinha. E por causa do vaso que você colocou. Então, tem que escolher o local onde vai colocar ela, durante o período, que período que ela vai ficar do dia, né? No sol da tarde. Quanto tempo que ela vai ficar nesse sol da tarde? Se você vai deixar ela no sol da tarde, né? Uma tarde toda até o sol se pôr,
dependendo do lugar, não tem problema nenhum. Aqui na minha região mesmo, a minha ficou em pleno setembro, entrou o verão e continuou, tomou o sol da tarde bem forte nelas, mas não é um sol de queimar, pessoal. E às vezes, pouquíssimas delas ainda teve pequenas queimaduras. Eu tive pequenas queimaduras no meu colar de rubi, umas folhinhas por cima, porque eu tinha deixado ele ficar alguns dias num local que só estava batendo o sol da manhã, levei ele para essa parte que estava tomando o sol da tarde. Nos primeiros dias queimou as primeiras folhas, aquelas que ficam em cima do vaso. Queimou metade das folhinhas por cima, ficou com aquela pequena queimadura. Eu não importei, não, deixei e ele desenvolveu tranquilo. Ele foi ficando com a cor bonita novamente, né? Mas ele passou por uma pequena queimadura. As outras até que não. Mas sempre acontece, pessoal. Às vezes uma queimadura pequena aqui, a outra ali. Mas se você for observar, tem uma queimadura, porque o sol, a mesma planta sendo muito adaptada, tem aquele dia de sol que a gente fala que é um sol para cada pessoa, né? Que, nosso Deus, tem dia que o sol tá demais, e dependendo da região do nosso país, ele é pior ainda, e do mundo, né, pessoal? Que eu falo não só para pessoas do nosso país, como pessoas de outros países aí, que também tem o verão com sol muito forte, às vezes até chega até altas temperaturas, tão mais alta do que a nossa aqui. Então, são plantas que são muito resistentes, elas vão criar resistência, sendo adaptadas, mas as pequenas queimaduras acontecem. Eu gostaria até que vocês colocassem aqui que mesmo as suas plantas adaptadas, se já aconteceram também com vocês, de pequenas queimaduras naquelas que já estão adaptadas, porque tem dia de sol, no verão acontece demais. Às vezes vem um sol escaldante, aí vem a chuva forte. Quando o sol volta, parece que ele volta pior ainda. E ele queima mesmo. Então, a gente deixa nossas plantinhas lá, mas ela tá correndo risco. Então, para eu falar assim, é de sol pleno? É de sol pleno. Ela gosta de sol mesmo. Ela ama sol. Só que tem aqueles períodos ou regiões que as nossas suculentas vão precisar de uma proteção, né? Às vezes as pessoas colocam também aquele plástico transparente, né? Ou lona transparente e o sombrite. É um perigo, pessoal, porque às vezes a chuva já passou e aquilo ali fica um efeito estufa sobre as nossas suculentas, exigem demais delas. Elas sofrem um calor, né? Tipo cozinhando ali dentro da estufa. Então, muito cuidado também com essa parte. Passou a chuva, o tempo mudou, agora é sol, fica só com sombrite e tira a lona preta, aquela lona transparente, preta não, né, pessoal? Aí seria pior ainda, né? A lona transparente. Não pode ficar, só pode ficar quando tem dias e dias de longos períodos de chuva. Aí sim nós temos que proteger, né? Aqueles que não têm substrato adequado, tem que se proteger e até quem tem mesmo, eu acho que os excessos passou aí de alguns dias de chuva, 4, 5 dias direto, com certeza alguma suculenta tem probleminha sim. A gente tem que cuidar disso, né? Para não deixar as nossas suculentas morrer, a gente precisa tomar esses cuidados com elas. Então, pessoal, a dúvida que eu queria tirar era essa. E eu sei que muitas pessoas têm, já passaram por isso, eu já passei por isso e ainda passo, assim, algumas épocas do ano, alguma folhinha queima. Não tem jeito. Eu até não ligo muito, não, pessoal, que às vezes queima uma ou outra e tal, ela vai melhor, né, ela vai brotando folhas novas e passa. Mas acontece de queimar. O que eu gostaria de estar passando para vocês, ficar ciente disso. Suculenta de sol pleno, ela pode estar adaptada, mas vai ter aquele dia que o sol vai queimar sua suculenta sim. Porque já aconteceu várias vezes comigo, suculentas extremamente adaptadas, né? Fortes, resistentes. E teve aquele dia que eu cheguei lá e falei, nossa, essa semana o sol queimou minha suculenta. Acontece. A gente fica um pouco frustrado, pessoal, mas isso é normal, né? O sol, ele traz muitos benefícios, mas também ele tem vezes que ele tá demais. E elas gostam de sol, elas amam sol. Mas elas também vão queimar, como a gente queima, né? Então a gente queima, elas também acontece a mesma coisa. E dependendo da situação que ela vai estar, ela vai sofrer mais ou menos, dependendo da forma de cultivo que nós estamos fazendo, né? Evitar sempre em local muito seco, evitar
os vasos de cerâmica, optar mais por vasos de plástico que contém, né, mantém mais a umidade. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe o seu joinha para mim e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.